Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre alimentação. Primeiro, pessoal, nós vamos definir o que são os alimentos. Os alimentos são aqueles que se dão a tudo aquilo que entra no nosso organismo para nos dar energia, crescimento, manutenção, reparo físico, principalmente, tá? Auxilia também na nossa reprodução e na nossa excreção. Os alimentos que consumimos muitas vezes têm origens animal ou vegetal. Dessa forma, nós vamos definir algumas origens dos alimentos, principalmente as vegetais. Prestem bem atenção. As gramíneas. O que são gramíneas? São plantas que se parecem com gramas e que produzem um alimento para nós. Se destacam entre elas o arroz, o trigo, o milho. Se você olhar a planta que produz o arroz, se você olhar a planta que produz o trigo e a planta que produz o milho, as folhas delas se parecem com a grama, tá? Temos também as leguminosas. O que são leguminosas? São espécies de sementes que nós comemos também aí no nosso dia a dia, que é o feijão, a soja. Também temos os tubérculos, que são chamados também de raízes, como a batata, o inhame, a mandioca. Algumas plantas, que nos dão açúcar, que fornecem açúcar para o nosso metabolismo e também para a produção, de açúcar em massa para utilizar na cozinha. Destacam-se aí a cana-de-açúcar, a beterraba e o milho também, além de frutas e verduras, tá bem? Dentro da origem animal, a principal fonte é a carne. A carne é o principal alimento de origem animal. Os animais, além de fornecerem a carne, também nos fornecem leites e seus derivados, como queijo, coalhada. Aves, coelhos e peixes também são fontes de carne aí, os mais consumidos. No Brasil, nós temos a carne bovina, a carne suína, as aves, principalmente o frango, peixes e depois o coelho. Nossa, professor, mas coelho, sim. Existem regiões no país que se fazem pratos típicos utilizando os coelhos. Os alimentos se classificam em 5 grupos. O grupo dos alimentos enérgicos. O que são isso? Aqueles que nos dão energia para fazer certas atividades, entre elas óleos, gorduras, açúcares, cereais e as raízes. Todas elas nos dão um valor alto de energia para o nosso corpo, mas, como sempre, tudo tem que ter moderação. Também temos os grupos dos alimentos proteicos. O que é isso? Que nos dão proteína para o nosso corpo. São os leites e seus derivados, carnes de peixe, a gelatina, as carnes bovinas e suínas e os ovos também. E também temos os grupos dos alimentos ricos em vitaminas, que são as frutas e as verduras. Elas fornecem todos os tipos de vitaminas que são necessárias aos nossos corpos. O grupo das bebidas e o grupo também dos condimentos. Então, para isso, se usar todos esses, nós precisamos ter uma alimentação saudável, Porque ninguém tem dúvida que a alimentação saudável, ela tem um papel fundamental na manutenção e recuperação da saúde. Então, pensem comigo, por que será que as pessoas estão se alimentando tão mal nos últimos tempos? Você sabe? Às vezes, as pessoas elas estão se alimentando muito mal nesses últimos tempos por falta de tempo mesmo. O dia a dia é corrido, muitas coisas para fazer, muito trabalho e as pessoas não se alimentam direito. Então, para se ter uma alimentação equilibrada, balanceada, é preciso ter 3 coisas. Primeiro, variação. É importante comer diferentes tipos de alimentos, pertencentes a diversos grupos, Por exemplo,
Vou fazer uma comida bem variada, então eu vou colocar alguma coisa de raiz. Então eu vou colocar uma batata, por exemplo. Então eu vou colocar uma batata, coloco, por exemplo, um peixe para acompanhar essa batata e algumas verduras, né? Um tomate, um alface. Isso é uma variedade, né, de grupos dentro do meu prato. Moderação. Tem uma frase que foi dita em um filme que muitos já devem ter visto, que diz assim: é para se comer de 3 em 3 horas, mas é de 3 em 3 horas uma maçã, um mamão, uma banana, e não de 3 em 3 horas uma lasanha, uma pizza, um hambúrguer, né? Tudo a gente pode comer, sim, mas com moderação. Não pegar e comer tudo de uma vez também, né, pessoal? Isso é falta de ética. E equilíbrio, né? Comer porções que dão para que você se sinta satisfeito. Não é comer exageradamente, né? Coloque um certo equilíbrio ali para você comer também. Dentro dessas comidas, nós temos então alguns grupos, como eu disse. Nós temos os grupos dos pães, cereais, massas, tubérculos e raízes. Dentro desse grupo, destacam-se o pão, arroz, o milho, mandioca, os biscoitos salgados e as batatas. Esses grupos nos dão muito carboidrato, tá? O que acontece com o carboidrato? Ele é importante para a nossa vida? Sim. Porém, nós deveremos consumi-lo de forma equilibrada também, tá? Devem ser consumidos em maior quantidade esse grupo durante o dia. Por quê? Porque eles nos dão energia necessária para o corpo desempenhar as atividades diárias, como andar, ler e falar. Tudo bem? Próximo grupo, o grupo das hortaliças e frutas. Os alimentos desse grupo são importantes para manter a nossa saúde, porque nos dão fibras, vitaminas e minerais. Os exemplos são todas as frutas e as hortaliças. E nós podemos consumir diversas vezes durante o dia sem o menor problema. Grupo dos leites derivados, carnes e leguminosas, os legumes. Nesse grupo, todos os componentes são ricos em proteína. A proteína faz parte da composição do corpo. Ela é fundamental no crescimento e manutenção da pele, dos ossos, do cabelo, das unhas. Exemplos de alimentos desse grupo nós temos leite, queijo, iogurte, carne bovina, peixes, ovos, feijão, ervilha, soja, tá bem? Tem pessoas, né, que nós sabemos que não podem, né, consumir certos tipos de alimentos. Por exemplo, leite não são todos que podem consumir. Por isso, existem leites especiais, existem produtos especiais que fazem com que as pessoas possam comer esses produtos sem passarem mal. Próximo grupo dos açúcares. Os alimentos desse grupo são coisas deliciosas, né? Todo mundo ama. Chocolate, doce, sorvete, balinha, chiclete, refrigerante. Tem muito açúcar. Porém, outros também têm, como margarina, manteiga, os óleos, as frituras, salgadinhos. Todos esses também têm muita gordura. Tanto açúcar quanto a gordura contribuem para diversas doenças, como obesidade, doenças cardiovasculares, né, problemas do coração, problemas de pressão e os diabetes. Por isso, esses alimentos ricos em açúcares e gorduras, eles devem ser consumidos com moderação e sempre em menor quantidade, certo? Então, pessoal, nós vimos aqui os grupos das comidas que nós temos aqui, e dentro desses grupos nós vimos também o que
podemos comer e com quanto podemos comer aí desses produtos. Espero vocês então no nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre alguns tipos, estilos de alimentação, algumas dietas que as pessoas têm feito aí, e vamos discutir como que essas dietas afetam o estilo empreendedor das pessoas, porque muitas pessoas estão utilizando dessas dietas para ganhar dinheiro, e bastante, viu? Ao que nós vamos ver no próximo vídeo. Beijo para vocês, até mais.